Solo Leveling, capítulo 247. Os Estados Unidos da América tornou-se bastante barulhento quando um certo adivinho fez um anúncio. Em breve a morte descerá sobre esta terra. Em geral, uma profecia como essa era mais adequado para um lugar em uma capa de revista em quadrinhos, e isso não teria chamado tanta atenção do público. No entanto, o grande problema é que essa profecia foi feita por ninguém menos que Madame Norma Selner. Quem era essa mulher? Depois de abrir abruptamente o seu olho celestial cerca de 2 anos atrás, ela previu com precisão a morte do líder da Coreia do Norte, terroristas sequestrando um avião cheio de passageiros, o colapso da bolsa de valores causado pelo mercado imobiliário e etc. Ela tinha sido o centro de muitas controvérsias há algum tempo. E tal pessoa fez um anúncio que implicava que o fim do mundo estava chegando, então seria óbvio que todo mundo iria começar a pirar. A Madame Selner também era conhecida como a profeta que nunca está errada. A mídia de massa que a colocou com esse título entrou em pânico e tropeçou para conseguir uma entrevista com ela. Porém, uma pena, ela recusou a falar com todos os repórteres, exceto com uma certa pessoa, que por acaso era sua amiga pessoal. Mais tarde, soube-se que ela convidou em particular e lhe deu uma mensagem. O Deus da Morte descerá em nossa terra acompanhado de inúmeros soldados da morte. Assim como não podemos escapar das garras da morte, também não podemos fugir do Deus da Morte. E no dia seguinte, um buraco negro gigantesco de repente se abriu no céu da capital da Coreia do Sul. Era grande o suficiente para cobrir completamente a capital, e a profecia da Madame dominou as manchetes de todos os jornais do mundo. Enquanto isso, dentro do dito portal, Ji-woo só pôde deixar escapar um suspiro de surpresa depois de avistar o enorme mar de pessoas, como se os seres humanos do mundo inteiro tivessem se reunido em um só lugar logo abaixo dele. O quão maravilhoso seria se todas aquelas pessoas estivessem aqui para recebê-lo de volta? Infelizmente, Ji-woo sabia melhor que ninguém que isso não era o caso. Em breve, este portão se abriria, e para todos aqueles que assistem do chão, este portal deve ser uma fonte de terror absoluto, mas para ele, era uma porta importante de volta para sua casa. O coração de Ji-woo rapidamente se encheu de emoções calorosas por saber que o caminho para sua casa, do qual ele tanto sentia falta, logo se abriria. Agora que eu pensei nisso, essa é a primeira vez que eu olho de dentro de um portal para fora. O mundo exterior estava em plena exibição de dentro do portal. Foi assim que Ji-woo conseguiu observar o mar de pessoas abaixo de seus pés. Ele colocou a mão na parede do portal que separava os espaços. No passado, ele precisaria dar tudo de si na batalha contra o Imperador Dragão para quebrar essa parede, mas agora Ji-woo pressionou levemente para baixo, causando rachaduras minúsculas na parede com ruídos agudos. Se ele empurrasse só um pouco mais forte, essa parede certamente quebraria sem muita resistência. Ji-woo ponderou se ele deveria fazer isso e descer agora, mas eventualmente ele balançou a cabeça com um sorriso gentil em seu rosto. Não, eu não devo fazer isso. As pessoas logo abaixo já estavam assustadas, então não havia necessidade de alarmar elas ainda mais. Além disso, ele esperava por esse momento há quase 30 anos, então não há um problema esperar apenas mais alguns dias. Ji-woo retirou cuidadosamente a mão apenas para descobrir outra coisa. Quem pensaria que esta é a mão de um estudante do 3º ano do ensino médio? Na verdade, ele acabou de perceber que sua mão era simplesmente muito grande. Agora, depois de passar quase 30 anos na lacuna entre as dimensões, Ji-woo naturalmente se tornou um homem de meia idade. A sua idade física já ultrapassava de seu pai agora. No entanto, ele estava desaparecido por apenas 2 anos do lado de fora.
Ele precisava ajustar a sua idade física para a de fora para que ele pudesse evitar a situação de pessoas que o conheciam surtando depois de ver o quanto ele havia mudado. Embora ele não gostasse tanto de parecer jovem para outras pessoas, eu não acho que há como evitar. Ji-woo sorriu e olhou para seu corpo antes de ativar seus poderes. Com ele sendo capaz de controlar perfeitamente os poderes do Soberano das Sombras, o relógio biológico de seu corpo físico não representa nenhum problema. A figura de Ji-woo encolheu de volta para um estudante do ensino médio. O rosto barbudo de um homem de meia-idade se transformou rapidamente no rosto de um adolescente, jovem e brilhante. A fumaça preta o envolveu por um breve momento e, quando recuou, até mesmo as suas roupas haviam mudado para o uniforme escolar que ele usava no dia que desapareceu. Isso deve ser o suficiente. Ji-woo formou um sorriso satisfeito após confirmar seu novo visual. Ele era definitivamente um estudante, não importa como olhasse para ele. Tanto sua mente quanto seu corpo agora estavam prontos para ir para casa e encontrar a sua família. A única coisa que restava era esperar apenas mais 2 dias para que o portal se abrisse. Ei, ei, ei! Aquela coisa está se abrindo! A multidão gritou e apontou para o portal que agora começava a se abrir. Porém, apenas o interior do portal conectado a algum outro lugar foi revelado aos olhos das pessoas que esperavam do lado de fora. Nenhum evento temido de coisas assustadoras saindo de lá aconteceu. O que foi isso? O quê? Era só isso? As pessoas de todo o mundo estavam aqui para assistir o gigantesco portal e começaram a murmurar na incerteza enquanto observavam o misterioso portal desaparecer. Nesse pouco tempo, Ji-woo já havia se misturado com a multidão completamente, e ao chegar nas ruas desertas e tranquila, ele desfez a sua furtividade. Já que quase todo mundo estava ocupado olhando para cima, nenhum deles prestou muita atenção sobre um estudante do ensino médio que de repente apareceu do nada. Ji-woo observou brevemente a multidão de curiosos por um momento antes de se virar e começar a caminhar em direção à sua casa. E foi precisamente nesse momento que ele descobriu um jovem segurando um buquê de flores de aparência cara bem em sua frente. Este homem sorriu de forma brilhante e se dirigiu a Jin-woo. Bem-vindo de volta a casa, são e salvo, Sr. Sung Ji-woo. Ou devo me dirigir a você como Soberano das Sombras? Ele nunca tinha visto o rosto dessa pessoa antes. No entanto, ele não sentiu malícia desse cara desconhecido. Então ele decidiu diminuir a sua vigilância. Não importa como você se dirige a mim. Ji-woo recebeu o buquê de flores do homem e sorriu de forma suave. Ter pelo menos uma pessoa me recebendo de volta não é tão ruim. Bom, pelo menos eu acho. Ele se inclinou e cheirou as flores antes de erguer a cabeça. O homem falou como se estivesse genuinamente surpreso. Eu nunca imaginei que você terminaria com sucesso a sua missão e voltaria para casa. A propósito, eu vejo que seus passos carregam um peso de mais de 10 milhões de soldados. O exército foi derrotado sem uma única exceção. Os habitantes do mundo do caos que compunham sua força de combate ficaram sob a influência do Soberano das Sombras. Jin-woo agora exercia a maior força de combate quando os soberanos e governantes eram levados em consideração. Ele abaixou o buquê e perguntou ao homem estranho: "Tenho certeza que você não veio aqui apenas para me entregar esse ramo de flores? Então, o que o emissário dos governantes quer comigo?" Bem diferente do tom da sua voz usado, que poderia soar como arrogante, a sua expressão estava cheia de uma compostura relaxada. Afinal, um leão nunca teria medo de um cordeiro. A sua força avassaladora foi aprimorada ainda mais durante a longa guerra, e isso era mais do que suficiente para esse desconhecido tremer ligeiramente de medo, embora este já soubesse com quem estava lidando hoje. Na verdade, era o papel do cordeiro temer o oponente e não o contrário.
Diante do ar digno do soberano, que não era diferente de um rei de todos os predadores, o homem desconhecido escolheu abaixar a sua cabeça de forma educada. Os governantes enviaram uma mensagem para você, soberano das sombras. A nossa conversa pode demorar um pouco, então está tudo bem se a gente for para outro lugar? Jiu, com um sorriso, passou na frente e assumiu a liderança. Claro, eu acabei de me lembrar de um lugar que eu queria passar, então vamos lá de qualquer maneira. O homem desconhecido olhou por alguns instantes para a tigela de sorvete apresentada diante dele e ergueu a sua cabeça. O lugar que você queria ir era uma sorveteria? Claro, só porque ele se tornou mais jovem, isso não significa que seus gostos também mudaram? Bem, eu fiquei muito tempo em um lugar bem distante, então eu só pensava em comer algo doce. Respondendo com um sorriso, Jiu começou a colocar o delicioso sorvete na boca. Essa frieza maravilhosa e refrescante transmitida para sua língua, e então seguida por uma doçura emocionante. Só agora ele percebeu que realmente havia voltado. O homem desconhecido tentou ir ao assunto principal várias vezes, mas Jiu o impedia de novo. Só depois de limpar a tigela de sorvete ele abriu a boca para falar. E então, o que os governantes querem comigo? O homem desconhecido estava atordoado assistindo a hora do lanche do soberano das sombras, e então ele rapidamente recuperou seu juízo e falou: Em primeiro lugar, eles desejam expressar a sua gratidão genuína porque a gente não pula essa parte de saudações superficiais e seguimos em frente. Os governantes não deveriam ter mais negócio com este mundo, mas mesmo assim eles enviaram alguém para falar com ele. Jiu deduziu que o assunto em questão deveria ser algo extraordinário, então ele queria pular os comentários iniciais. Por acaso surgiu algum problema em outro lugar? Não, de forma alguma, não é nada disso. Eu estou aqui para falar com você porque todos os outros problemas já foram resolvidos. A luz nos olhos de Jiu ficou ainda mais séria. O desconhecido olhou para seu olhar sombrio e engoliu a saliva seca de puro nervosismo. Ainda assim, não deve se esquecer de cumprir o seu dever só porque a outra parte era uma pessoa bastante assustadora. Com dificuldades, o homem abriu a sua boca. Os governantes, eles estão preocupados com os potenciais efeitos colaterais que seus poderes podem ter sobre este mundo soberano. Como você sabe, os poderes que você possui não é algo que este mundo possa lhe dar. Sem a presença da mana, este mundo é muito frágil. Se estiver tudo bem para você, gostaríamos de enviá-lo para outro mundo que assumisse seus poderes lá, soberano. Me enviar para outro mundo é uma opção, né? Ou eles poderiam simplesmente ir em frente e me selar em vez disso, salvando-se de potenciais dores de cabeça. Claro, essa é uma opção, mas... Jiu bateu levemente na mesa, fazendo com que o homem desconhecido encolhesse e parasse de tentar responder. A voz pesada do soberano das sombras lentamente saiu da boca de Jiu. Então, eles querem se livrar de mim, já que eu não sou mais útil, é isso? Eles temem o poder que eu tenho? Jiu manteve um sorriso, mas o brilho em seus olhos era incomparavelmente frio. O homem desconhecido quase deu um pulo de susto e rapidamente acenou suas mãos. Não é isso, eu juro que não é isso. Ele então mostrou um jornal que havia preparado antes para Jiu. Este pegou o jornal e leu o artigo que dominava a primeira página. Foi quando ele avistou um rosto que era familiar para ele. O artigo era sobre uma profecia feita por uma certa Madame Norma Selner, que era uma pessoa muito familiar na sua linha do tempo anterior. Daqui a pouco, o Deus da Morte descerá sobre esta terra. As sobrancelhas de Jiu tremeram um pouco com as palavras Deus da Morte. Mesmo na sua linha do tempo anterior, esta mulher não era originalmente uma adivinha excepcional. Entrar em contato com o nosso mundo mudou muito a vida dela. Os olhos de Jiu pararam sobre uma certa parte do artigo.
a parte sobre quando ela havia adquirido o chamado Olho Celestial, que tinha sido cerca de 2 anos atrás. O despertar dela foi exatamente no mesmo dia que Jill voltou para esse lapso temporal, no exato dia que o Cálice do Renascimento foi usado. Você tá dizendo que minha existência pode causar outras mudanças como essa? Sim, é isso mesmo, Senhor Soberano. Assim que Jill deu sinais que estava ficando mais calmo, o desconhecido soltou um suspiro de alívio. Os governantes só querem apresentar para você um local adequado para que você fique, com a intenção de evitar a potencial mudança desse mundo. E pensar que ele teria que ouvir esse tipo de notícia no primeiro dia de seu retorno. Ele definitivamente não queria discutir coisas como essa agora. Ele não se preocupou em esconder seus pensamentos sobre este assunto. Por acaso você pode voltar outra hora? Ah, claro, grande soberano. O homem desconhecido fez uma reverência inteligente e cortês para o maior herói que pôs o fim à guerra entre os soberanos e o governante. A única coisa que restou depois que o homem saiu foi um cartão preto nos 2 lados. Provavelmente isso significaria que um homem desconhecido pediu que Jill ligasse para o número do cartão quando ele se decidisse. Ele estudou o rosto e o verso deste cartão antes de enfiá-lo no bolso interno de seu uniforme escolar. Um sorriso amargo espalhando lentamente em seu rosto. Como soberano das sombras, ele havia cumprido seu propósito de parar a invasão de outros soberanos, bem como certificar que nenhum fenômeno estranho ocorreria neste planeta. Ou seja, ele já havia alcançado seu objetivo. Eu me tornei uma existência que excede este mundo. Quando a cadeia de seus pensamentos chegou lá, ele avistou um certo rosto familiar correndo pela sorveteria. E como se estivesse em transe, Jill levantou e empurrou a porta e saiu. Sem dúvida. Haveria muitas ocasiões no futuro que ele estaria pensando se permanecer neste mundo era uma boa ideia ou não. Porém, contudo, contanto que haja um motivo para que ele fique neste mundo, apenas um era o suficiente. Uma adolescente vestida com uniforme de atletismo parou de correr e olhou para trás. No lugar de onde vinha o cheiro que ela realmente gostava, ela descobriu um adolescente desconhecido parado em frente à saída de uma sorveteria. O que está acontecendo? Esse sorvete cheirava tão bem antes. A adolescente inclinou a cabeça de um lado para o outro enquanto olhava para trás, mas no final ela falhou em resolver sua confusão e voltou a correr. Vendo a sua partida, um breve sorriso se formou no rosto de Jill. Ainda há pessoas que eu amo neste mundo. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!